Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre bases ortogonais. Em particular, a gente vai falar sobre o algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, nosso objetivo principal é demonstrar esse teorema que está aí, né, que um espaço de dimensão finita tem uma base ortogonal. Mas antes da gente demonstrar o teorema e falar do algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt, vamos fazer um exemplo para exatamente entender como que funciona o processo do algoritmo. Então, eu vou pegar uma base, tá certo? Uma base do R3 aqui, uma base do R3. E o meu objetivo é encontrar uma beta-linha, uma outra base do R3, tá? Formada pelos vetores W1, W2 e W3, de tal forma que ela seja ortogonal. Ok? E aí, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai usar a nossa base beta como referência, e a partir dessa base beta como referência, a gente vai, através de um processo, encontrar uma base de W1, W2 e W3. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte: eu vou chamar o W1 de V1. Tá? Quem que é o V1? O V1 é esse vetorzinho aqui, ó. V1, V2 e V3. Tá? São os vetores da minha base original. E vou começar então chamando o W1 de V1, que é o vetor 1, 1 e 1. E aí, quero encontrar o W2, tá certo? Se eu já sei que é um W1, preciso encontrar o W2. O W2, que é o vetor da minha base ortogonal, o segundo vetor da minha base ortogonal, ele tem que ser ortogonal claramente ao W1. Então, como que eu vou fazer para encontrar um vetor W2 que seja ortogonal ao W1 usando esses três vetores como referência? Então, a ideia é usar uma projeção, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, W1, vou fazer o processo todo geométrico aqui, porque fica mais fácil da gente entender. Então, eu tenho aqui o vetor V2, então eu tenho aqui, ó, vetor V2, vetor W1. Se eu projeto o vetor V2 sobre o W1, se eu projeto o vetor V2 sobre o W1, eu vou ter esse vetor aqui, ó, em rosa. Vou ter esse vetor em rosa aqui, certo? Esse é o vetor projeção de V2 sobre W1, certo? E aí, se eu fizer a diferença, né, usando a diferença de vetores aqui, se eu fizer a diferença do vetor V2 menos essa projeção, correto? Eu vou obter esse vetor aqui, ó, que ele é ortogonal ao W1, que é o meu interesse, tá certo? Então eu vou encontrar o W2, o meu W2, então, aqui, portanto, usando essa ideia geométrica, o W2 ele vai ser dado por quem? Pela diferença entre o vetor V2 e a projeção de V2 sobre o vetor W1, tá certo? E aí, na hora que eu faço isso, eu encontro esse vetor laranjado, que ele está aqui, ortogonal ao vetor W1, é o vetor do meu interesse. Então, excelente ideia que a gente teve aqui. Ó. Então, agora usando os vetores aqui que foram nos dados, né? O vetor V2 é o vetor 1, 2, 1. A projeção de V2 em W1 ele é dada por quem? Pelo produto escalar do W1 com o V2, com o V2 dividido pelo módulo do W1 ao quadrado vezes o vetor W1. Beleza? Então, olha que coisa boa. Aqui eu não preciso usar produto interno, né? Porque como a gente está no R3, eu posso falar em produto escalar diretamente. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Isso aqui vai dar o vetor 1, 2 e 1 menos 4 terços, né? Se fizer o produto escalar ali, a gente vai obter aqui, ó, 4 terços do vetor 1, 1, 1. E aí, tirando o MMC aqui, ó, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter 3 menos 4, 6 menos 4, 3 menos 4, e a gente finalmente vai obter que o vetor W2 ele é dado por menos 1 terço, 2 terços, menos 1 terço. Perfeito? Então, portanto, esse vetor W2 é dado por menos 1 terço, 2 terços, menos 1 terço, ele é ortogonal ao vetor W1, que foi inicialmente escolhido, tá? A gente não precisou fazer nenhuma conta para ele, mas ele foi escolhido, e ele é claramente perpendicular ao vetor W1 aí por construção, ok? Maravilha. Qual que é a nossa... O que a gente precisa fazer agora? Bem, como eu estou em busca de uma base do R3, falta um terceiro vetor que seja ortogonal a esses dois aí. Então, falta, né, um W3 que seja ortogonal ao W2 e ao W1, certo?
E aí, como que a gente vai buscar eles? A gente vai usar a geometria de novo a nosso favor, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, W2, vou pegar aqui o W1, eles são ortogonais entre si. Eles geram um plano, certo? Esse plano aí. Vou pegar aqui o vetor V3, ok? Como disse, eu tenho que usar os três vetores da base original como referência, então eu vou pegar o vetor V3 aqui. E esse vetor V3, ele tem uma sombra em cima, ele claramente tem uma sombra em cima do plano gerado por W1, W2, tá certo? Que é esse vetor aqui, ó. Eu vou pintar de rosa aqui. Esse vetor aqui é a sombra, esse vetor rosa aqui é a sombra do vetor V3 no plano W1, W2, gerado pelos vetores W1, W2. Eu vou dar um nome seguinte, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de projeção de V3 no plano gerado pelos vetores W1, W2, tá certo? Então, é a projeção do V3 no plano gerado por W1, W2, tá? A questão é, como que eu calculo esse vetor projeção? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Este vetor aqui, se eu projeto ele sobre o vetor W2, a projeção do V3 sobre o W2 dá esse vetor aqui, ó, certo? Vou até mudar a cor aqui, ó. Vou pintar ele de verde, tá? Então, a projeção do V3 sobre o W2 dá esse vetor verde aqui, ó. Enquanto isso, se eu fizer a projeção do V3 sobre o W1, a projeção do V3 sobre o W1 vai dar esse vetor verde aqui, ó, certo? Então, para deixar bem claro, os vetores aqui, ó, o vetor verde, esse primeiro vetor verde limão aqui, vou até pintar mais escuro aqui, para ficar mais fácil de ver, esse primeiro vetor verde aqui e esse outro vetor verde aqui, ó, correspondem, respectivamente, à projeção do V3 sobre o W2 e esse cara aqui, a projeção do V3 sobre o W1. Usando a fórmula usual de soma de vetores, esse vetor mais esse vetor dá exatamente o vetor em rosa, que é a projeção do V3 sobre o espaço gerado por W1, W2. Perfeito? Mas eu não quero isso, né? O que eu quero é quem? O que eu quero é esse vetor que está em pé aqui, né? Que eu quero é o ortogonal ao plano gerado por W1, W2. Eu quero um vetor que seja perpendicular a esses dois caras ao mesmo tempo. Se eu quero um vetor que seja perpendicular a esses dois caras ao mesmo tempo, eu preciso pegar esse cara aqui que seja ortogonal. Bem, e aí o vetor laranjado, aqui a gente já tem condição de escrever ele. O vetor laranjado, ele é o V3 menos essa projeção rosa aqui, não é isso? Se a gente usar a diferença de vetores, assim como na primeira construção, então o vetor laranjado é o vetor W3 que nos interessa. Então, W3, ó, pela construção que a gente fez, o vetor W3 ele é o V3 menos a projeção do V3 no subespaço gerado por W1, W2. Beleza? Falta só uma coisa. Falta só a gente determinar quem que é essa projeção aqui. Eu já falei dela, mas eu não escrevi, né? A projeção ela é a soma desses dois vetores aqui, ó, dos dois vetores verdes, não é isso? Certo? Porque, usando a regra do paralelogramo, se eu adicionar esses dois vetores, eu obtenho esse vetor em rosa aqui, que é exatamente a projeção do V3 sobre o subespaço gerado por W1, W2. Acabou. Então, quem que vai ser o meu W3? Usando toda essa construção, né, geométrica aí, a gente vai ter o seguinte, que vai ser o V3 menos a projeção do V3 sobre o W1 menos a projeção do V3 sobre o W2. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer agora é usar os três vetores que a gente precisa usar, que é o V3, o W1 e o W2. E aqui a gente tem o V3 é 1, 1, menos 1. A projeção de V3 sobre o W1 é o produto escalar entre o W1, que é 1, 1 em 1, com o V3, que é 1, 1 menos 1, dividido pelo W1 ao quadrado, módulo, né, do W1 ao quadrado, vezes o vetor W1, menos a projeção do V3 sobre o W2. O W2 é qual vetor? Só chegar esse aqui um pouco para a esquerda. O W2 é o vetor menos 1/3, 2/3 menos 1/3, produto escalar com o vetor V3, que é 1, 1 menos 1, dividido pelo módulo do W2 ao quadrado, que vai dar 1 nono mais 4 nonos mais 1 nono, vezes o vetor
W2, que é esse vetor aqui, ó, menos 1/3, 2/3, menos 1/3. Parece uma conta muito complicada de fazer, mas a gente consegue reescrever isso aqui de uma forma bem simplificada agora. Então, isso aqui, ó, repetindo, é o vetor 1, 1, menos 1, menos. Esse produto escalar dá 1, tá certo? Então, aqui fica 1/3. A princípio ele é meio grande, mas fica 1/3 do vetor 1, 1 e 1, correto? Esse produto escalar aqui também, aparentemente, é grande, mas ele dá 2/3. E aqui embaixo dá 6/9. 6/9 é 2/3. Então, todo este número é igual a 1. Maravilha. Então, aqui fica menos. Posso, inclusive, colocar em evidência aqui menos 1/3 de menos 1, 2 e menos 1. E agora, pronto, vou juntar todo mundo aqui para obter o seguinte. Isso aqui, então, é o vetor. Vamos lá, colocando o 3 aqui, né? Em evidência em todo mundo. Então, fica 3 menos 1 mais 1. Aqui vai ficar 3 menos 1 menos 2. E aí, finalmente, aqui vai ficar menos 3 menos 1 mais 1. Eu posso cancelar algumas coisas aqui. Esse menos 1 cancela com esse menos 1. Este menos 1 cancela com este menos 1. E tudo isso aqui é igual a zero. E aí, portanto, eu acho então o meu vetor, que vai ser o seguinte: 1/3, 1, 0, menos 1. Opa, 1, 0 não, 3, né? Que é 3, 3, 0 e menos 3, que vai dar, finalmente, 1, 0 e menos 1. Perfeito? Então, portanto, a gente conseguiu construir a nossa base beta' de vetores ortogonais, que ela é dada por quem? Pelo vetor 1, 1 e 1, o vetor menos 1/3, 2/3 e menos 1/3, e o vetor 1, 0, menos 1. Não é difícil perceber que se você fizer o produto escalar aí entre os três vetores, a gente vai obter zero em todas as opções, tá? Em todas as tentativas. Então significa que de fato essa é uma base ortogonal. E observe que o processo de construção foi bastante geométrico e seguindo uma ideia de um algoritmo, né? Esse é o algoritmo que a gente conhece como algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então a gente pega uma base não ortogonal como referência e a gente, através desse processo iterativo de projetando nos subespaços gerados pelos vetores ortogonais construídos anteriormente, a gente consegue construir a base ortogonal. Então, como que a gente pode demonstrar o nosso teorema baseado nesta ideia, tá? Então, como é que a gente demonstra o teorema lá baseado nessa ideia que a gente discutiu aqui nesse exemplo? Então, eu vou começar considerando, né, uma base qualquer do espaço, uma base qualquer, tá, do espaço V. Claramente, se é uma base, todos eles são linearmente independentes se todos eles são não nulos, ok? Então, eu peguei essa base aí, e a gente vai construir a nova base com isso, né? Com isso, considere o seguinte processo, tá? O seguinte processo. Então, a gente vai construir uma nova base baseada como referência usando a base beta aí. Então, com isso, a gente vai considerar o seguinte processo, que é o seguinte. Eu vou chamar o W1 de V1, e o W2 vai ser quem? Vai ser V2 menos a projeção do V2 sobre o W1. Como a gente fez exatamente no exemplo. Quem que vai ser o próximo vetor, o W3? O W3, ele é então V3 menos a projeção do V3 no subespaço gerado pelo W1 e W2. Isso aqui a gente viu ali no exemplo, que é V3 menos a projeção de V3 sobre W1 menos a projeção de V3 sobre W2. A gente parou nessa etapa porque a gente estava trabalhando com uma base, né, de R3, então a gente só tinha 3 vetores. Então, se a gente continuar esse processo, quem que será o W4? O W4, seguindo essa mesma ideia, o W4 ele vai ser, então,
a diferença entre o vetor V4 e a projeção do V4 no subespaço gerado pelo W1, W2, W3, tá certo? E aí, se a gente continua, né? Continua esse processo, a gente constrói até o enésimo vetor ortogonal, que ele vai ser dado por quem? Que ele vai ser o Vn menos a projeção do Vn no subespaço gerado pelo W1, W2, etc., até o Wn-1, tá certo? E aí, só para deixar claro, quem que é este cara aqui? Ó? Este cara é a soma das projeções em cada um dos vetores ortogonais, W1, W2, etc., até o Wn-1. Então, isso aqui é o Vn menos a projeção de Vn sobre W1, etc., até o final, né? A projeção do Vn até o Wn-1. Então, essa ideia desse algoritmo segue essa ideia geométrica que a gente usou no exemplo, tá? E como é uma ideia de um algoritmo mesmo, isto aqui, então tudo isso aqui é conhecido como o algoritmo da ortogonalização de Gram-Schmidt. Schmidt, né? Schmidt. Pronto, agora sim. É o algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt, ok? Observem uma coisa importante. Por construção, essa nova base beta é toda ortogonal, certo? É ortogonal. Esse conjunto é ortogonal, né? A gente ainda não sabe se é base, a gente sabe que é ortogonal. E aí, para a gente garantir que isso aqui é uma base ortogonal, a gente vai usar o seguinte fato. Como o conjunto V ele é base, né? O conjunto beta dos Vs, V1, V2, V3, etc. é uma base. Então, como o beta é base, então, claramente todos os vetores lá dentro são linearmente independentes. Isso vai garantir que cada um dos Ws é não nulo para todo I. Para todo I aqui, nesse intervalo de 1 até n, tá certo? Porque a única chance de uma combinação linear dos vetores V, Is ser nula é se os coeficientes são nulos, correto? E aqui, como no caso, os coeficientes não são todos nulos, então a gente garante então que os Ws vão ser diferentes de zero também. Então, portanto, essa beta linha aqui é base ortogonal. É base ortogonal, como a gente gostaria de mostrar. E aí, encerra aqui o teorema. E aí, como consequência desse fato, a gente tem um outro teorema importante aqui, que é o seguinte, que a gente consegue escrever um espaço vetorial V como sendo a soma direta entre um subespaço dado e o seu complemento ortogonal. Então, sempre que você tem um subespaço qualquer, você consegue escrever o seu espaço original V como sendo a soma direta entre W e seu complemento ortogonal. E aqui a gente vai usar exatamente a mesma ideia que a gente usou com relação a essa construção geométrica de encontrar os vetores ortogonais aqui, certo? Então, vamos lá. Então, para a gente demonstrar isso aqui e fazer um exemplo, a gente tem um seguinte fato que a gente já provou anteriormente, que é que a interseção entre um conjunto qualquer e seu complemento ortogonal é o conjunto unitário que só tem o vetor nulo. Beleza? Então eu só preciso provar, na verdade, que dado um elemento qualquer do espaço vetorial V, eu posso escrevê-lo como soma entre o V, um elemento de W, um elemento do complemento ortogonal, tá certo? E para isso, então, eu vou considerar o seguinte. Então, seja aqui, né? Seja, vamos chamar aqui de beta, formada aqui de W1 até Wn, uma base do W. Uma base, não uma base qualquer, uma base ortogonal. Como a gente já sabe agora que qualquer espaço e, consequentemente, também qualquer subespaço tem uma base ortogonal, então vamos pegar uma beta, uma base ortogonal de W aí, tá certo? E vou fazer o seguinte, vou pegar um V pertencente ao Vzão aqui. Então eu vou pegar beta, uma base ortogonal de W, e
um V pertencente ao Vzão aí. E vou fazer o seguinte, eu vou construir um vetor R, tá, de rato, que ele é dado da seguinte maneira. Ele é dado pela diferença do V menos a projeção do V no subespaço gerado pelo W1, W2, etc., até o Wn. Beleza? Onde mora esse vetor projeção aqui? Ó? Onde mora esse vetor projeção? Esse vetor projeção, ele mora no W. Então, este cara todo aqui é um elemento de W. Porque, afinal de contas, ele é escrito como sendo projeção de V em W1, mais projeção de V em W2, mais projeção de etc., V em W3 e assim por diante. Ou seja, ele é um elemento do W, que afinal de contas, os Ws 1, 2 e etc. são base do Wzão, tá certo? Quando eu faço essa projeção, este vetor aqui, conforme já vimos anteriormente na outra aula sobre base ortogonal, este vetor aqui, ele é perpendicular, ele é ortogonal ao espaço gerado pelos Ws, tá certo? Então, este cara todo aqui, ó, este cara todo aqui pertence a quem? Este cara todo pertence ao complemento ortogonal. Então, olha que coisa interessante. Este cara aqui pertence ao W, enquanto essa diferença aqui, ó, essa diferença pertence ao W ortogonal, complemento ortogonal. Então, portanto, isso aqui, portanto, indica o seguinte, que o V ele é dado por essa soma aqui, ó, projeção de V no subespaço gerado aqui, Wn, mais o R com este cara aqui, pertencente a W, e este outro cara aqui, pertencente ao complemento ortogonal. Então, aqui, isso aqui indica para mim o seguinte, que um V qualquer é escrito como a soma de um vetor no W, mais um vetor no complemento ortogonal, e aí, portanto, eu posso dizer, então, que o V ele pode ser escrito como a soma, né, de W mais o complemento ortogonal. Como? Né? Como? A gente já tinha esse resultado aqui, de que a interseção entre o W e o complemento ortogonal dele só tem o zero, então eu posso concluir que isso aqui é a soma, então, direta. Beleza? Então a gente usou tanto a construção geométrica da projeção, como a gente usou também o fato anterior para comprovar que não importa quem seja um subespaço que não seja dado de um determinado espaço vetorial V, a gente sempre consegue escrever o V como sendo a soma direta do W com seu complemento ortogonal. Então, só para a gente matar aqui essa aula, vamos só fazer um exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar, então, aqui um subespaço qualquer do R3 aqui, que é o seguinte. Então, eu vou considerar W como sendo o conjunto de todos os pontos no R3, tal que x mais y é igual a z. Claramente, isso é um plano, certo? Isso é um plano e a gente pode reescrever ele de algumas maneiras aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, isso é um plano, né? Z igual a x mais y é um plano. Tá? E aí, para ficar mais claro, então eu posso escrever isso aqui como sendo x, y, x mais y, beleza? Né? Isso aqui é um ponto do R3, e x e y são números reais, eu posso escrever assim, que afinal de contas eu já sei que o z é igual a x mais y. E para ficar ainda talvez mais claro e evidente, eu vou escrever isso aqui como sendo o seguinte. Isso aqui é x vezes o vetor 1, 0, 1, mais y vezes o vetor 0, 1 e 1. Beleza? Com x e y pertencentes aos reais. Dessa forma que eu escrevi, fica mais do que evidente que a dimensão desse subespaço aqui do R3 é 2. E quem são os vetores da base aqui? Quem são os vetores que geram esse subespaço? Os vetores que geram esse subespaço são esses aqui, ó, 1 e V2. Beleza? Maravilha. A dimensão desse subespaço é 2. A pergunta é, quem que é o complemento ortogonal desse espaço? O complemento ortogonal desse espaço é o seguinte espaço. É o seguinte conjunto. Vamos olhar de novo aqui. Ó. Como a gente está lidando com um plano,
O plano em questão aqui, ó, escrever em laranja, o plano em questão é o plano x mais y menos e igual a zero. O vetor normal desse plano, é o vetor normal desse plano é o vetor 1, 1 e menos 1. Perfeito? Significa que o complemento ortogonal, estou chamando aqui de 1, vou chamar aqui de 2 agora. O complemento ortogonal é todo mundo que está na direção desse vetor normal aqui, ó. Tá certo? Então, o complemento ortogonal é todo mundo que está na direção daquele vetor ali. Então, é o vetor, chamar aqui T, 1, 1 menos 1, tá certo? Esse T pertencente aos reais. Então, se você imaginar aqui, para ficar mais evidente, né? Então, imagina que a gente tem aqui um plano, né? Tem aqui um plano, tá certo? O plano é gerado por esses vetores 1, 0, 1, 0, 1 e menos 1. O vetor normal é um vetor que está nessa direção aqui, que ele é perpendicular, tá certo? Ele é perpendicular a todos os vetores do plano, gerado por esse W1 aqui, ó. Por esse, desculpa, 1, 0, 1 e 0, 1, 1. Perfeito? Então, qualquer vetor que esteja na direção desse vetor aqui vai ser perpendicular a qualquer vetor do plano. Então, esse cara aqui, como disse, é o complemento ortogonal. E como ele é gerado por um único vetor, o único vetor que gera ele, esse cara aqui, ó, V3, tá certo? Este espaço aí, ele é um espaço agora, só que é importante a gente observar, que é um espaço de dimensão 1, porque ele é gerado por um único vetor. Perfeito? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a soma desses dois caras aqui, o W mais o W ortogonal, o complemento ortogonal. Então este aqui é o conjunto de todos os vetores da seguinte maneira. São vetores dessa forma, mais vetores dessa forma. Então aqui, ó, ele é formado por x vezes 1, 0, 1, mais o y, 0, 1, 1, mais o t de tatu aqui, 1, 1 e menos 1, tá? Com x, y e t pertencentes aos reais. Certo? Então, o W mais o complemento ortogonal é este conjunto aqui. Mas aí a gente observa uma coisa de imediata. Este e este são todos linearmente independentes. E eles são linearmente independentes entre si. Tá certo? Significa então que a dimensão deste cara aqui, ó, é igual a 3, como esperado. Se a dimensão desse cara é igual a 3, então, portanto, W, como esperado pelo teorema, é a soma direta desses dois aqui, tá certo? Isso aqui é exatamente o R3, beleza? E é isso, pessoal. Encerro por aqui e aí até o próximo vídeo.